Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal 20 Minutos com André Luiz. E hoje estudaremos mais uma obra desse autor espiritual da série A Vida no Mundo Espiritual. E a obra que hoje estudaremos é Ação e Reação, o capítulo 19, Sanções e Auxílios. E dividiremos esse estudo em duas partes. E a primeira parte começaremos hoje no capítulo 19, que começa assim. Depois do entendimento com os internados, o instrutor Druso aqueceu em dispensar-nos alguns minutos de conversação educativa. Explanara brilhantemente sobre o problema das provas na experiência terrestre. Alertara-nos quanto à necessária renovação mental dos padrões do bem, destacando a necessidade do estudo para a assimilação do conhecimento superior e do serviço ao próximo, para a colheita de simpatia, sem os quais todos os caminhos da evolução surgem complicados e difíceis de ser transitados. Então observem que neste parágrafo o benfeitor Druso faz um alerta a todos nós que estamos encarnados. Nos mostra o quanto é difícil passarmos pela jornada terrena trazendo conosco todo um pretérito de débitos que acumulamos no decorrer dos séculos, além de sermos constrangidos pelo véu do esquecimento, termos a oportunidade de reparar todos os nossos erros através das provas que passamos na experiência terrestre. E o instrutor Druso nos dá dicas de como enfrentarmos com sucesso essa jornada, nos alertando para mantermos nosso padrão mental no bem e a necessidade do estudo para novos entendimentos do conhecimento superior e do serviço ao próximo. Não desperdiçarmos as oportunidades de sermos úteis no auxílio ao próximo. E são dicas que Druso nos aconselha para tornar mais amena nossa caminhada evolutiva. E ele prossegue. Junto dele, enquanto prelecionava, fora colocada singular escultura, uma estátua notável que reproduzia o corpo humano, transparente aos nossos olhos, a qual apenas faltava o sopro espiritual para revelar-se viva. Patenteavam-se ali, à nossa visão, todos os órgãos e apetrechos do carro físico, sob a proteção do sistema nervoso e do sistema sanguíneo. Então, neste parágrafo, nos é apresentado um estudo do corpo humano que nós encarnados possuímos, esta maravilhosa e complexa ferramenta que nos foi dada para nos auxiliar em nossa evolução. Talvez muitos não gostem da forma de uma parte ou várias partes do seu corpo, mas certamente é o corpo que necessitamos ter. E mesmo que tenhamos alguma imperfeição, ou sejamos acometidos por alguma doença, não deixam de serem oportunidades que temos para que cresçamos, justamente por termos estas limitações, que nos despertarão para sermos mais vigilantes e cautelosos em nossos atos, atitudes e escolha que fizermos. E o corpo humano
considerando-se como uma ferramenta de trabalho, certamente com o tempo passará pelo desgaste natural, pois tem prazo de validade e somente o espírito que é imortal. E a doutrina espírita nos ensina que é exatamente este corpo que nós precisamos ter nesta encarnação. E é com este corpo que terei que me esforçar para conquistar valores espirituais para a minha evolução. E ele continua: o coração, à maneira de um grande pássaro no ninho das artérias enrodilhadas na árvore dos pulmões, o fígado, a feição de um condensador vibrante, o estômago e os intestinos como digestores técnicos, e os rins, quais aparelhos complexos de filtragem, convidavam-nos da profunda admiração. Contudo, nosso maior interesse concentrava-se no sistema endocrínico, no qual as glândulas se salientavam por figurações de luz. A epífise, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, o timo, as suprarrenais, o pâncreas e as bolsas genésicas caracterizavam-se perfeitas sobre o fundo vivo dos centros perispirituais que se combinavam uns com os outros em sutilíssimas ramificações nervosas singularmente ajustadas por intermédio dos plexos, emitindo cada centro irradiações próprias, constituindo-se o conjunto num todo harmônico que nos impelia à contemplação estática. Então vejam que oportunidade ímpar para André Luiz e Hilário Silva terem vivenciado de uma maneira que nunca haviam imaginado, vislumbrar a maravilhosa máquina humana de uma maneira tão rica de detalhes e sutilezas. E apesar de terem sido médicos em sua última encarnação, agora tinham a oportunidade de avalizarem todo o complexo do corpo físico de uma maneira jamais vista por eles. E nesses detalhes é que vemos a grandeza do Criador se manifestando não só no ser humano, mas em todas as espécies do reino animal, vegetal e mineral. E percebemos que a vida sempre se renova e evolui, pois é da lei. E cada vez mais nos tornamos aperfeiçoados geneticamente, se, claro, não causarmos nenhum comprometimento que venha causar algum dano no corpo físico, pois a tendência é cada vez mais termos mais anos de vida saudavelmente. E Druso continua: percebendo-nos a surpresa, o chefe da casa disse bondoso: habitualmente convidamos a atenção de nossos internados para os veículos de nossas manifestações, mostrando-lhes, quanto possível, a correspondência entre nossos estados espirituais e as formas de que nos servimos. É indispensável compreendermos que todo mal por nós praticado conscientemente expressa, de algum modo, lesão em nossa consciência. E toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser. Em todos os planos do universo, somos espírito e manifestação, pensamento e forma.
Eis o motivo porque, no mundo, a medicina há de considerar o doente como um todo psicossomático, se quiser realmente investir-se da arte de curar. Outro parágrafo muito importante com essa explanação de Drúzio, e faz parte de nossa vida. Quantas vezes deixamos de vigiar nossas atitudes e nos deixamos levar por sentimentos e influências infelizes, tais como a cólera, o ciúme, a inveja e tantos outros sentimentos, que só nos fazem mal, repercutindo diretamente em nosso corpo físico, causando desequilíbrios e muitas das vezes com consequências catastróficas, podendo até causar danos ao nosso perispírito. E quando Jesus nos alertou para vigiar e orar, ele não falava de religião, estava nos alertando justamente para não causarmos danos ao nosso corpo físico e o espiritual, através de nossa invigilância e imprudência de nossos atos e ações. E também na obra O Céu e o Inferno, os Espíritos nos alertam que para cada imperfeição haverá um tipo de sofrimento, pois o nosso corpo físico reflete nosso pensamento. E se o nosso pensamento é ruim, nosso corpo sentirá as vibrações negativas. Da mesma forma, se o nosso pensamento for bom, refletirá harmonia em nossos órgãos. Por isso a importância de um pensamento saudável para termos uma vida saudável aqui na Terra, pois em sua maior parte as doenças que contraímos são em sua origem do desequilíbrio de nossa mente. E ele continua: e tocando a bela escultura à nossa vista, continuou: da mente clareada pela razão, seja dos princípios superiores que governam a individualidade, partem as forças que asseguram o equilíbrio orgânico, por intermédio de raios ainda inabordáveis à perquisição humana. Raios esses que vitalizam os centros perispiríticos, em cujos meandros se localizam as chamadas glândulas endócrinas, que a seu turno dependem recursos que nos garantem a estabilidade do campo celular. Então vejam os recursos magnéticos que Drúzio usava para materializar partes específicas do corpo, para que André e Hilário visualizassem com detalhes o seu aprendizado. E esta obra, que é de 1956, no mundo espiritual já haviam recursos maiores do que temos hoje, com máquinas de última geração, como chamamos hoje, para estudarmos o corpo humano. E André Luiz, em várias obras, nos mostra a importância da mente, sendo sede dos princípios superiores que governam a individualidade. E ele continua: como é óbvio, nas criaturas encarnadas, esses elementos se consubstanciam nos hormônios diversos que atuam sobre todos os órgãos do corpo físico, por meio do sangue. O homem comum, que já conhece a tiroxina e a adrenalina, energias fabricadas pela tireoide e pelas suprarrenais, com influência decisiva no trabalho circulatório, nos nervos e nos músculos, não ignora que todas as demais glândulas de secreções internas produzem recursos que decidem sobre saúde
enfermidade, equilíbrio e desequilíbrio nos indivíduos encarnados. Então aqui nos mostra a importância da corrente sanguínea em nosso corpo e a sua influência no equilíbrio ou desequilíbrio dos nossos órgãos, o que nos leva a concluir que o Espiritismo e a ciência médica se acloparem para o entendimento dos diversos males que nos acometem, será mais fácil para os médicos do futuro diagnosticarem enfermidades do corpo, que muitas das vezes têm sua origem no campo espiritual. E ele continua: ora, em substância, como é fácil de ver todos os estados acidentais das formas de que nos utilizamos, no espaço e no tempo, dependem, assim, do comando mental que nos é próprio. É por isso que a justiça, sendo instituto fundamental de ordem na criação, começa invariavelmente em nós mesmos, em toda e qualquer ocasião que lhe defraudemos os princípios. A evolução para Deus pode ser comparada a uma viagem divina. O bem constitui sinal de passagem livre para os cismos da vida superior, enquanto o mal significa sentença de interdição, constrangendo-nos a paradas mais ou menos difíceis de reajuste. Então vejam quanta informação para que meditemos quando nos fala, por exemplo, em comando mental que nos é próprio e justiça, sendo instituto fundamental de ordem, que na criação começa invariavelmente em nós mesmos. O que isso quer dizer? É que o céu e o inferno que experimentamos depende de nosso olhar para a vida. E cada um vê de uma forma diferente o mundo que vive. Por isso é que é mais cômodo ser materialista do que espiritualista. Pois o materialista visa o gozo do momento. Teve prazer, fica satisfeito. Já o espiritualista vive para o bem. Só que no mundo que vivemos, ainda não está preparado para o ser que vive integralmente o bem, pois o mal ainda predomina. Por isso que Druso nos fala aqui que a justiça, sendo o instituto fundamental de ordem na criação, começa invariavelmente em nós mesmos. E ele continua. Aproveitando breve pausa, Hilário observou: é admirável o trabalho educativo em andamento nas zonas inferiores com vistas à reencarnação. Inegavelmente, respondeu o instrutor, é preciso informar a todos os nossos irmãos em vias de retorno ao círculo dos homens que o corpo carnal, com as tarefas que lhes são consequentes, vale por verdadeiro prêmio da bondade divina, que é necessário valorizar. Aqui, nas esferas purgatoriais, contamos com verdadeiras multidões de criaturas desencarnadas que procedem do mundo em deploráveis crises alucinatórias após malversarem os bens da vida. Então, Druso agora destaca o quanto é importante o corpo físico. É um verdadeiro prêmio da bondade divina, que é por nós necessário valorizar. Por isso, a importância do estudo da doutrina espírita,
para que possamos avançar na intelectualidade da fé raciocinada, para que possamos entender as leis divinas como a lei de causa e efeito e suas consequências. Então, a reencarnação é um verdadeiro prêmio da bondade divina. E esta obra, toda ela fala de pessoas que falharam, não por maldade ou por serem perversas, mas sim por defeitos morais. Fala de personagens que estamos convivendo em nosso dia a dia, rotineiramente. São individualidades que caíram em erros, que tentam se desvencilhar há séculos. E ele continua. Muitas, por infelicidade da própria ignorância, não puderam acomodar-se a qualquer tipo de concepção religiosa. Entretanto, milhões de pessoas, longe do respeito pela fé maternal que as esclarecia nos compromissos empossados perante Deus, entregavam-se conscientemente à crueldade mental, cravando ruína e amargura para si mesmas, porque o mal infligido a outrem era sempre mal que amontoavam sobre suas cabeças. É assim que, desentrançadas da matéria densa, aqui aportam, batidas pelo remorso e pelo arrependimento, padecendo frustrações lamentáveis, quando não estacionam por tempo mais ou menos longo em furnas expiatórias, nas quais, presas de antigos adversários ou de velhos comparsas do vício, sofrem tristes alterações em seus centros de força, a lhes expressarem na mente por desequilíbrios funestos. Então, voltamos aqui a citar o desequilíbrio mental. E quantos de nós não trazemos de vidas passadas desequilíbrios emocionais, de experiências vividas por escolhas infelizes, fruto de nossa imprevidência? E todos nós temos um passado reencarnatório que repercute na atual existência. Por isso que uma família onde existe 3 irmãos criados da mesma forma, cada um tem comportamento diferente do outro, pois cada espírito tem seu passado de muitas reencarnações. E essa reencarnação, como foi dito, é uma oportunidade bendita, mas muitos deixam de aproveitá-la e muitas das vezes retornam ao mundo espiritual sem aproveitamento nenhum, e até com mais débitos ainda. E Druso aqui nos esclarece do porquê de nossos desequilíbrios. E ele continua: depois de acolhidas em nosso pouso de amor, refazem-se pouco a pouco. A reencarnação retificadora, isto é, a internação na carne em condições penosas, surge por alternativa inevitável. Será preciso renascer, suportando os obstáculos tremendos, oriundos da desarmonia perispirítica criadas por nós mesmos. Ainda assim, quando possível, antes do novo berço entre os homens, é imprescindível melhorar as contas. Daí o motivo por que instituições qual a nossa funcionam em vários campos das regiões inferiores, que na velha teologia equivalem a regiões infernais. O que, porém, existe, de fato, é o imenso umbral situado entre a terra e o céu,
dolorosa região de sombras, erguida e cultivada pela mente humana, em geral rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. Os companheiros desencarnados que despertam devagarinho para a responsabilidade de viver, encarando face a face o imperativo do renascimento difícil no mundo, passam a trabalhar aqui laboriosamente, vencendo óbices terríveis e superando tempestades de toda sorte, para a conquista dos méritos que descuraram durante a permanência no corpo, de modo a implantarem no próprio espírito os valores morais de que não prescindem para a sustentação de novas e abençoadas lutas no plano material. Vemos aqui Druso nos mostrando como uma instância espiritual faz o seu trabalho, revelando que existem outras instituições de socorro com a finalidade de acolher espíritos endividados, mas quando permitem que sejam ajudados, são acolhidos nesses postos de trabalho e encaminhados para uma nova reencarnação. Ele continua. O orientador, mostrando o olhar coruscante de entendimento e carinho, a afeição do professor emérito e bondoso que deseja o progresso dos aprendizes, faz longa pausa e pergunta-nos: compreenderam? Sim, sim, respondemos a um só tempo, interessados em maior amplitude da lição. É assim que todos nós, continuou ele, para o recomeço das lides carnais, solicitamos o regime de sanções ou alguém, quando não disponhamos do direito de fazê-lo, nos obtém, suplicando em nosso benefício as autoridades superiores. Aqui encerro o estudo de hoje, que teve como base todo o processo reencarnatório em que foi mostrado toda a constituição de nosso corpo perispiritual, no qual plasma em nosso corpo físico todas as dificuldades que devemos passar através do nosso projeto reencarnatório. Assim, passamos a entender o quanto a justiça divina é perfeita e somente através da reencarnação é que teremos a oportunidade de reparar o que nossa invigilância e imprudência nos enovelou em difíceis situações através dos séculos. Aguardo vocês para a segunda parte deste capítulo, desta obra memorável de André Luiz. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua luz ilumine a nós todos. Até a próxima.